Olá pessoal, inscrito no meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. A partir de agora, com este vídeo, nós abrimos uma série de vídeos da série Textos, Versículos da Bíblia que nós interpretamos errado. E o texto de hoje que vamos analisar, um texto muito usado por muitos pregadores quando vão iniciar uma mensagem, é de Mateus capítulo 18 e versículo 20. Quem de vocês nunca recitou ou nunca ouviu alguém recitando dizendo: irmãos, o culto tem pouca gente hoje, mas Jesus está conosco, porque diz a Bíblia que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estaria no meio. Pois é, esse texto é usado muitas vezes, em quase 100% das vezes, fora do seu contexto. No vídeo de hoje eu vou te ensinar pela Bíblia qual é o verdadeiro sentido dessa passagem bíblica. Bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like aí, escreva nos comentários o que você achou, a sua opinião, a sua interpretação. Então, vem comigo no primeiro vídeo dessa série. Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse texto normalmente ele é relacionado ao culto, mas você sabia que a proposta original, o sentido desse texto, considerando o seu contexto, não tem nada a ver com o ambiente do culto? A primeira coisa que você precisa entender para interpretar um texto bíblico corretamente é considerar o seu contexto. Aprenda essa palavra porque o contexto é responsável por quase toda a interpretação correta dos textos da Bíblia. E o que é contexto? São os versículos que vêm antes ou que vêm depois ao versículo que você acabou de ler. Então, Mateus capítulo 18, versículo 20 não é um texto que está isolado da Bíblia. Ele é um texto que está inserido dentro de um contexto, dentro de uma situação, e os textos que explicam Mateus 18, 20 são os textos que vêm antes ou depois a ele. E aí eu gostaria de falar sobre o perigo de se isolar um texto bíblico e dar a ele o sentido que você quer. Até uma máxima teológica muito comum é que texto sem contexto é pretexto para heresia. Nesse sentido, para você entender Mateus capítulo 18, versículo 20, você tem que ler todo aquele parágrafo. E a gente começa lendo a partir do versículo 15. Perceba que a epígrafe, que é o textozinho em negrito, esse texto não consta dos manuscritos originais. É a própria editora da Bíblia que colocou, mas muitas vezes a epígrafe do texto esclarece muito, porque a epígrafe do texto, o que é epígrafe? É exatamente um resumo em uma frase do que aquele texto vai tratar. Versículo 15, Mateus capítulo 18, versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele e repreende entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Versículo 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Atenção a essa palavra 2 ou 3 testemunhas, porque ela vai aparecer no versículo 20. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós, 2 novamente, concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está no céu. Versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Até aqui a gente vai ler, porque nos versículos seguintes, aí Pedro pergunta, é importante ler. Então Pedro, apresentando-se diante dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Perceba uma coisa interessante. Esse parágrafo, esse texto que nós lemos, em nenhum momento se refere a culto. Em nenhum momento se refere a reunião de adoração. Esse texto, para você entender o seu real significado, você precisa compreender que ele não se refere a culto. Portanto, esse versículo não pode ser usado para se referir a um culto que Jesus está no meio de 2 ou 3. Isso não quer dizer que Jesus não está no meio de 2 ou 3 pessoas, não é isso, mas não é esse o significado desse texto. Jesus está até quando uma pessoa faz um culto sozinho. Por causa dessa interpretação de achar que esse versículo se refere ao ambiente do culto, já teve alguns pregadores que acharam que Jesus não se faz presente quando alguém está cultuando sozinho na sua casa, porque entendeu que Jesus só está no meio a partir de 2 pessoas. Isso não faz sentido, já que Jesus ele está em nós, já que o culto, antes dele ser coletivo,
ele tem que ser individual também. Então você começa percebendo que esse texto começa a tratar da disciplina eclesiástica na igreja. Ou seja, esse texto, do começo ao fim, ele se refere ao pecado de um irmão que acontece dentro do ambiente da igreja, ou seja, de algum membro da igreja que precisa ser chamado a atenção, que precisa ser corrigido. É só você perceber a partir do versículo 15 e a gente vai começar a ler de novo. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, já começa falando de pecado, de um irmão contra outro. Aí qual é a decisão a se tomar? Vai primeiro e repreende entre ti e ele só. Ou seja, se alguém te machucou, a regra bíblica é esse, vai e conversa com só você e ele. Agora, se ele não te ouvir, chama mais 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir 2 ou 3 testemunhas, agora comunica a igreja. A igreja é que vai dar o veredito final. A igreja é que vai ligar ou desligar. Inclusive, esse versículo aqui, o versículo 19, tudo quanto desligares na terra será ligado no céu, também é usado erroneamente e é o tema de um próximo vídeo. Muita gente usa esse texto para dizer que decisão a igreja tomar. Isso quer dizer que está tudo ok lá no céu, e não é bem assim. Nenhuma igreja pode fazer alguma aberração contra a palavra de Deus que quer dizer que Deus vai ligar lá em cima só porque a igreja ligou aqui. É o tema para um próximo vídeo. Mas voltando ao tema do vídeo que nós estamos tratando aqui, sobre a questão da disciplina eclesiástica, o resumo desse texto quer dizer o seguinte, que existe várias possibilidades de se chamar a atenção de um irmão que pecou. Você ofendido vai lá onde ele, se ele não te ouvir, convida 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir 2 ou 3 testemunhas, comunica à igreja, e a igreja é soberana para tomar uma decisão de afastamento, de desligamento. Portanto, Mateus capítulo 18, versículo 20, não se refere a culto. A referência aqui não é ao culto, mas sim à disciplina eclesiástica, que cada igreja tem a sua maneira diferente de aplicar. Perceba que eu pedi para você prestar atenção na expressão 2 ou 3 testemunhas. E aqui no versículo 20 aparece 2 ou 3. Não são 2 ou 3 congregados necessariamente. São 2 ou 3 testemunhas que foram chamadas pela pessoa agredida para chamar a atenção daquele agressor. É nesse sentido. E de onde foi que Jesus tirou essa ideia de 2 ou 3 testemunhas? Jesus tirou de Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 2, quando existia uma regra para se punir alguém que fosse, por exemplo, pego cometendo idolatria ou algum pecado grave. Olha o que diz Deuteronômio 17, 2. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, trespassando o teu concerto, versículo 6, por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas, versículo 7, será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Jesus faz uma aplicação, aliás, uma reaplicação, uma interpretação nova da lei. Perceba que no Antigo Testamento, uma pessoa só poderia ser apedrejada a partir de 2 ou 3 testemunhas. Apedrejar para morrer, diga-se de passagem. Já no contexto da igreja, 2 ou 3 testemunhas não são chamadas, diferentemente do Antigo Testamento, para acusar o agressor, mas para chamá-lo a atenção e oferecer a oportunidade do perdão. É daí que Jesus tira a ideia de 2 ou 3 testemunhas. Agora você percebe que nos últimos versículos que eu li aqui, quando Pedro pergunta, Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes? Jesus responde, não, eu não te digo 7, eu te digo 70 vezes 7. A gente precisa saber que Jesus ele está aplicando, ou melhor, ele está reinterpretando, fazendo uma nova interpretação de um preceito que já existia antes da lei. Capítulo 4 de Gênesis, quando é citado a narrativa de Lameque, que foi assassino, que teve 2 mulheres e tal, no capítulo 4 e versículos 24, está escrito assim, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Entendeu agora por que Pedro pergunta quantas vezes se deve perdoar, se é 7 vezes? Pedro entendeu que as testemunhas não eram no contexto da igreja para acusar, mas é para oferecer perdão. E aí Jesus responde, diferentemente de Lameque, que seria vingado 70 vezes 7, no Evangelho o perdão deve ser ofertado 70 vezes 7. Ao invés de vingança, perdão. Portanto, a partir de hoje, não cite mais esse versículo
versículo, Mateus capítulo 18, versículo 20, para se referir ao ambiente do culto. Não se refere ao ambiente do culto, mas sim ao ambiente de disciplina eclesiástica, quando alguém erra na igreja e que pela Bíblia ele deve ser chamado a atenção para que lhe seja oferecida a oportunidade do arrependimento. Se você vir alguém comentando isso a partir de hoje, usando o versículo desnecessariamente, você já sabe que esse é o contexto real de Mateus capítulo 18 e versículo 20. E você escreveu nos comentários, tem algum texto que você acha que normalmente as pessoas usam errado, fazem uma interpretação completamente errada? Escreva nos comentários o que você achou dessa explicação deste vídeo aqui de capítulo 18 e versículo 20. Deixa aí seu comentário também. E olha, esse vídeo, se ele edificou você, se ele tirou tua dúvida, se ele te esclareceu, se você nunca tinha ouvido essa explicação, deixa o like aí, escreva nos comentários também e compartilhe nos grupos da sua igreja e vamos evangelizar juntos. Nosso próximo vídeo será na próxima quarta-feira, a partir das 7 da noite, e estamos no Instagram também, @Alexson, estamos por lá todos os dias oferecendo uma mensagem de Deus para você.